Oi, tucanos! Tudo bem com vocês? Mas tá tudo bem mesmo? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Eduarda e este é mais um de nossos vídeos da série Acampando com o Criador. Vou logo lembrando, deixa o seu gostei no vídeo, compartilha ele com os seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você aprendeu, sobre o que você mais gostou no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí também. Ah, e não esquece o nosso mantra. Para ser um tucano original, tem que se inscrever no canal. Você sabia que existe uma ciência chamada paleontologia responsável pelo estudo de fósseis? Ela se divide em paleozoologia, que estuda fósseis de animais, paleobotânica, fósseis vegetais, e paleoiquinologia, que é o estudo de iquinofósseis, estruturas resultantes de atividades dos seres vivos, como pegadas, sulcos, perfurações, escavações e até mesmo escritos em pedra. E eu não posso esquecer que ainda tem a paleobiologia, que é o estudo, o ramo de estudo da relação dos fósseis dentro da biosfera. E ainda tem a paleopalinologia, um sub-ramo da micropaleontologia que estuda pólens e esporos. Os fósseis em gerais são vestígios petrificados de animais, plantas, utensílios e vestígios do passado que mostram que a vida foi muito mais abundante do que é hoje e nos conta como ela foi destruída. No caso, por uma grande catástrofe que envolveu água e soterrou o mundo daquela época. Você já sabe do que nós estamos falando? Os fósseis são relatos incríveis e super interessantes para o criacionismo, sério, e por dois motivos. Motivo 1, porque mostra que esses animais que morreram foram soterrados rapidamente, instantaneamente, e o que situa então o dilúvio, descrito na Bíblia, em um momento histórico e com evidências que, de fato, o dilúvio aconteceu. Motivo 2. Eles demonstram as enormes transformações que o nosso planeta sofreu durante e após o dilúvio. E então entendemos por que muitos desses animais não se adaptaram ao novo clima e ecologia posterior, entrando então desse jeito em extinção. Mas o que o dilúvio tem a ver com o nosso futuro? Tucano. O pecado, ele será extinto. E aqueles que vivem para o pecado não conseguirão viver no mundo que virá após o último ato de Deus na nossa história. E este é o nosso momento. Pegue então a sua Bíblia, preste atenção em todas as referências bíblicas que vão aparecer no vídeo. Solta a vinheta do canal e vamos desvendar juntos que último ato do nosso Senhor será esse. Em Mateus 24:36, Jesus comparou a sua volta com o dilúvio. Ele mencionou a história para demonstrar como o mundo daquela época vivia sua rotina e foi pego de surpresa, assim será quando ele voltar pela segunda vez. E a gente já estudou e já conhece os eventos finais da volta de Jesus. Mas o que acontece depois disso? Bem, o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com os seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo, serão julgados ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo, com os seus santos e a cidade santa, descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade, mas fogo de Deus os consumirá e purificará toda a terra. O universo ficará assim eternamente, livre do pecado e dos pecadores. Durante o milênio, o período de 1000 anos do qual fala Apocalipse 20, a influência de Satanás sobre a terra será restrita e Cristo estará reinando com os santos. Os capítulos 19 e 20 de Apocalipse descrevem a vinda de Cristo e prosseguem imediatamente nos contando sobre o milênio, sendo que essa sequência indica que o milênio começará por ocasião do retorno de Cristo.
No segundo advento ocorre a primeira ressurreição. Os justos, os benditos e santos, erguem-se dos túmulos. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Após a ressurreição dos justos mortos, estes e os justos vivos são reunidos para o encontro com o Senhor nos ares. Então Jesus cumprirá a promessa que fez imediatamente antes de deixar esse mundo. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus descreve o lugar para onde conduzirá os seus seguidores como a casa de meu Pai, onde existem muitas moradas ou lugares de habitação. Aqui, Jesus se refere à Nova Jerusalém, a qual não virá à terra até o fim do milênio. Assim como o segundo advento, quando os justos se encontram com o Senhor nos ares, seu destino é o céu, e não a terra que acabaram de deixar. Cristo não estabelecerá seu reino de glória na terra nessa oportunidade. Ele fará somente no final do milênio. Jesus comparou seu retorno com aquilo que aconteceu por ocasião do dilúvio e na destruição de Sodoma e Gomorra, e lemos as comparações lá em Mateus 24, de 37 a 39 e Lucas 17, de 28 a 30. Essa comparação revela 2 pontos. Em primeiro lugar, que a destruição atingiu os ímpios de surpresa. Em segundo, que aquilo que sobreveio foi efetivamente destruição. O dilúvio veio e os levou a todos. O fogo e enxofre que desceu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu todos. Em seu segundo advento, Cristo descerá dos céus com os seus exércitos, na qualidade de cavaleiro que monta um cavalo branco e cujo nome será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Virá para destruir as nações rebeldes da terra. Uma vez que os salvos ascendem para a companhia do Senhor e os ímpios são destruídos mediante seu aparecimento, a terra permanecerá durante algum tempo sem habitantes humanos. O profeta Jeremias disse: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha nenhuma luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Jeremias utiliza a terminologia encontrada em Gênesis 1:2, sem forma e vazia, indicando que a terra se tornará tão caótica como era lá no começo da criação. É durante o milênio que Cristo cumprirá a promessa de conceder aos vencedores o poder sobre as nações. Daniel viu que após a destruição dos inimigos de Deus, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqueles que são ressuscitados por Cristo na primeira ressurreição reinarão com ele durante os 1000 anos. Mas em que sentido poderão os santos reinar se estão no céu e todos os ímpios estão mortos? Seu reinado consistirá no envolvimento de uma importante fase do governo de Cristo. João viu que durante o milênio os santos estariam envolvidos em julgamento. Ele contemplou tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Essa é a ocasião do julgamento de Satanás e de seus anjos, mencionadas nas Escrituras também. É a ocasião mencionada por Paulo, de que os santos haverão de julgar o mundo e mesmo os próprios anjos. O julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou quem está perdido. Essa decisão é tomada por Deus antes do segundo advento. Todos aqueles que não participarem da primeira ressurreição ou não forem transformados estarão perdidos. O julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou perdido. Essa decisão é tomada por Deus antes do segundo advento. Todos aqueles que não participarem da primeira ressurreição ou não forem transformados estarão perdidos. Os julgamentos de que os santos participam servem ao propósito de responder qualquer questão que os justos possam ter em relação às causas que levaram outros a se perderem.
Deus deseja que aqueles ao qual foi dada a vida eterna tenham plena confiança em sua direção, de modo que ele lhes revela as operações de sua misericórdia e justiça. Imagine você que está no céu e ali não encontre um de seus familiares ou alguém que você tinha certeza que ali estaria. Tal situação poderia levar a um questionamento da justiça divina, e esta espécie de dúvida jaz à base do pecado. A fim de eliminar, então, qualquer possibilidade de dúvidas e para garantir que o pecado nunca mais se erga novamente, Deus proverá as respostas a todas as perguntas desse tipo durante a fase revisora do julgamento, que acontecerá no milênio. Nessa tarefa, os remidos desempenharão um papel crucial na grande controvérsia entre o bem e o mal. Eles confirmarão para sua eterna satisfação quão sincero e pacientemente Deus se ocupou de todos os pecadores perdidos. Perceberão quão negligentes e obstinadamente os pecadores desprezaram e rejeitaram o amor de Deus. Descobrirão que mesmo os pecadores aparentemente contritos acariciavam secretamente um medonho egoísmo em vez de aceitar o sistema de valores de seu Senhor e Salvador. No final do milênio, o restante dos mortos, os ímpios, serão ressuscitados, libertando assim a Satanás da inatividade que o prendera. Enganando uma vez mais os ímpios, ele vai os conduzir em ataque contra o grande acampamento dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém, a qual, junto com Cristo, terá descido do céu nesta oportunidade. Cristo desce novamente à terra, com os santos e a Nova Jerusalém, tendo em vista dois propósitos. Porá término à grande controvérsia, ao executar as decisões do julgamento ocorrido durante o milênio, e purificará e renovará a terra, de modo que possa aqui estabelecer o seu reino eterno. Então, em seu mais amplo sentido, o Senhor será rei sobre toda a terra. Descrevendo o dia do Senhor, quando todo traço de pecado for extinto, Pedro diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O fogo que destrói os ímpios purifica a terra da poluição do pecado. Das ruínas da terra, Deus fará surgir novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Da terra purificada, recriada, o lar eterno dos remidos, Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Finalmente será extinta a maldade trazida pelo pecado. Em vista da vinda do dia do Senhor, no qual pecadores impenitentes e pecados serão destruídos, Pedro aconselha a todos: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Baseando sua esperança na promessa do retorno de Cristo, ele ainda afirmou: nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nosso Jesus está voltando. E em breve o cumprimento final de sua promessa, há muito deixada para nós, se concretizará. Nada mais poderá nos separar dele, e para sempre desfrutaremos da presença 100% visível e palpável do nosso Salvador. Por hoje é isso, tucanos. Que o breve retorno de Cristo seja a sua motivação para continuar na caminhada rumo à eternidade. Ele logo vem. Maranata! Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre.